Como utilizar melhor a lei da atração? Jerry, há muitas maneiras diferentes de, consciente ou deliberadamente, usar a lei da atração. Abraham, começaremos dizendo que você está sempre utilizando. Tenha consciência ou não disso. Você não pode parar de usá-la porque ela é inerente a tudo que você faz. Mas gostamos da sua pergunta porque você quer entender como pode usá-la deliberadamente para alcançar aquilo que intencionalmente deseja. É fundamental, antes de tudo, ter consciência de que a lei da atração existe. Como a lei da atração está sempre respondendo a seus pensamentos, se você os concentra deliberadamente, eles adquirem mais poder. Escolha assuntos que lhe interessem e pense neles de maneira positiva e benéfica. Ou seja, procure os aspectos positivos dos assuntos importantes para você. Quando você escolher um pensamento, a lei da atração passará logo a atrair mais pensamentos sintonizados com ele e o tornará mais poderoso. Ao manter-se concentrado no assunto de sua escolha, o seu ponto de atração sobre este assunto se tornará muito mais poderoso do que sua mente pulasse de um assunto para o outro. Há uma imensa força na concentração. Quando escolher intencionalmente os pensamentos sobre as coisas que está fazendo, e até sobre as pessoas com quem convive, você sentirá o benefício da lei da atração. Conviver com pessoas que gostam de você e o valorizam estimula seus próprios pensamentos de autoestima. Quando você convive com pessoas que só veem seus defeitos, essa percepção negativa muitas vezes também se torna seu ponto de atração. Quando compreender que qualquer coisa que você esteja dedicando sua atenção vai ficando maior, porque a lei da atração diz que precisa ser assim, você será mais capaz de selecionar as coisas que começa a observar com atenção. É muito mais fácil mudar a direção de seus pensamentos nos estágios iniciais antes de eles terem adquirido força. Mas é possível mudar a direção de seus pensamentos a qualquer momento. Jerry, existem aqueles que já estão engajados em alguma coisa decorrente de seus pensamentos anteriores. De um momento para outro, decidem que querem mudar a direção de suas criações. Não é necessário primeiro desacelerar o que já está em processo de criação? Ou eles podem instantaneamente criar numa direção diferente? Abraham, há um fator de energia causado pela lei da atração. Essa lei diz: coisas com vibrações semelhantes se atraem. Portanto, qualquer pensamento que você tenha ativado porque se concentrou nele vai ficando maior. Mas é possível você compreender que essa concentração de energia é gradual. Por isso, em vez de tentar mudar esse pensamento, procure concentrar-se em outro. Digamos que você vem pensando há bastante tempo sobre algo que não deseja e isso fez circular uma forte energia negativa. Para você, não seria possível de repente começar a pensar no oposto? Na realidade, no ponto de onde se encontraria, nem teria acesso a esses tipos de pensamentos. Mas você poderia escolher um pensamento ligeiramente melhor do que os negativos, depois mais outros, até que, gradativamente, fosse capaz de mudar a direção de seus pensamentos. Outra técnica eficaz para mudar a direção de seu pensamento é mudar totalmente o assunto, procurando intencionalmente o aspecto positivo de alguma coisa. Digamos que você seja obrigado, por várias circunstâncias,
a pensar em um problema desagradável e ele lhe cause emoções muito negativas. Procure deliberadamente pensar em outro assunto mais prazeroso e permaneça concentrado durante um certo tempo no que lhe proporciona uma sensação melhor. Como a lei da atração responde a esse novo pensamento, quando você se concentra nele, o equilíbrio de seus pensamentos irá melhorar. Ao voltar à questão que lhe causa desconforto, você estará numa modalidade de vibração diferente e os pensamentos negativos anteriores serão ligeiramente afetados por sua melhora vibrátil. Pouco a pouco você melhorará o conteúdo vibrátil do assunto sobre o qual decidiu pensar e durante esse processo, tudo em sua vida começará a se desviar para uma direção mais positiva. Jerry, vamos imaginar uma pessoa que esteja tentando fazer uma grande mudança na direção da própria saúde ou prosperidade. Se durante esse processo ela tiver uma experiência infeliz, de quanta fé vai precisar para superar sua decepção e continuar dizendo: sei que isso vai dar certo para mim, mesmo que ainda não tenha funcionado? Abraham, veja bem, quando você fica paralisado no seu ponto de decepção, está atraindo mais coisas com que se decepcionar. Nesse caso, compreender o processo de criação é realmente a melhor maneira. Esse é o valor do exercício criativo. Como mostramos, você cria, da maneira que escolher, um estado de felicidade, e então vai a um lugar onde vê algo que deseja. Concentra-se nele com tanta convicção que ele começa a gerar emoção positiva. A partir desse novo estado de ser, você o atrairá como deseja. A decepção é uma forma preciosa que o seu ser interior tem de lhe transmitir que aquilo em que você está concentrado não é o que realmente deseja, embora no momento não saiba disso. Se você prestar atenção ao que está sentindo, a própria decepção o fará saber que aquilo que está pensando não é o que você deseja vivenciar. Jerry, ao longo dos anos, vi noticiários na televisão que relatam o sequestro de um avião, um ato terrorista, um caso grave de abuso infantil, um assassinato em massa ou coisas negativas desse tipo. Em seguida, vi uma onda quase mundial desses acontecimentos começarem a ocorrer. Isso é causado pelo mesmo processo? Abraham, a atenção concentrada em qualquer assunto o amplifica, porque ativa a vibração dele e a lei da atração responde à vibração ativada. Aqueles que planejam o sequestro de um avião fortalecem esse pensamento, mas aqueles que estão com medo da possibilidade de um sequestro também o fazem. Porque você aumenta o poder mesmo das coisas que não quer quando concentra sua atenção nelas. Aqueles que têm o firme propósito de não atrair nenhum tipo de informação negativa para suas experiências, deliberadamente não assistem aos noticiários. Existem tantas intenções e combinações de intenções diferentes que, para nós, é muito difícil indicar, de modo geral, como uma delas desencadeia essa onda. Certamente, os noticiários reforçam essas situações. Porque quanto mais as pessoas se concentram em coisas que não desejam, mais contribuem para a criação daquilo que não querem. O poder emocional dessas pessoas aumenta a influência nos acontecimentos em todas as partes de seu mundo. Isso é a consciência da massa. Jerry, atualmente há uma ampla transmissão de cirurgias pela televisão.
Você acha que esse tipo de coisa pode causar um aumento da quantidade de cirurgias no mundo? Ou seja, quando as pessoas assistem a procedimentos médicos transmitidos pela televisão, elas podem automaticamente ampliar suas frequências vibráteis e sintonizá-las com a essência dos procedimentos médicos? Abraham: quando você dedica sua atenção a uma coisa, o seu potencial para atraí-la aumenta. Quanto mais nítidos os detalhes, mais atenção você dedica e maior se torna a probabilidade de atraí-la para a sua experiência. E você sabe que qualquer emoção negativa que sinta enquanto assiste a qualquer coisa é sinal de que está atraindo negativamente. É claro que a doença não atinge logo, e por isso muitas vezes você não relaciona seus pensamentos com a emoção negativa que eles provocam e com a doença resultante. Todavia, essas três coisas estão totalmente associadas. A atenção que você dá a qualquer coisa a aproxima de você. Felizmente, por causa do tempo de preparo, seus pensamentos não se tornam realidade de uma hora para outra. Assim, você tem uma ampla oportunidade de avaliar a direção do seu pensamento, pelo modo como você está se sentindo, e redirecioná-lo intencionalmente sempre que se der conta das emoções negativas. O constante relato de detalhes de doenças exerce uma grande influência no aumento de enfermidades em sua sociedade. Se você se concentrar na avalanche de estatísticas desagradáveis sobre o incessante fluxo de possíveis enfermidades físicas, será impossível evitar que seu ponto de atração pessoal seja afetado. Em vez disso, você poderia descobrir uma maneira de concentrar sua atenção nas coisas que de fato quer atrair para a sua experiência. Por quê? Como já dissemos, você atrai tudo aquilo em que concentra sua atenção. Quanto mais pensar sobre doenças e se preocupar com elas, mais irá atraí-las.